E na verdade, o que a gente precisa resolver? A gente precisa resolver esse problema aqui. Então, a maneira de você calcular o mid, você subtrai do upper bound, você subtrai o que seria o teu lower bound, tá? Divide por 2, depois soma com o lower bound. Tá? E isso nada mais é do que interpolação linear em 50%. Olha que legal. Isso não está no artigo do Luft, tá? Não está no artigo do Luft. Então, se você fizer esse cálculo aqui da fronteira e aplicar 0,5, a interpolação linear é isso que a gente precisa e o algoritmo vai funcionar. Vai. Então, mas isso não é uma ideia, né? Você está colocando ali visando o inner loop, certo? Se você está preocupado com esse fato de ter overflow, basta você fazer só no primeiro passo. Então, só que a questão toda é que a gente está escrevendo um algoritmo genérico o suficiente para resolver esse problema. E essa aqui é a solução canônica que é proposta hoje na literatura. Essa daqui. Eu acho uma péssima solução. Ok. Então é melhor a gente atualizar o código que tem lá na STL. Do R2, ok? ao custo 2 shifts. Não precisa ver nada disso. Porque, olha, se o R for a metade, se o seu upper, né, for a metade do máximo, tá certo? Você já não precisa preocupar mais. Porque daí o R mais L não vai dar overflow. Não, mas então, na verdade, o que acontece é o seguinte, eu estou forçando que eu tenho esse tamanho. Estou forçando que eu tenha esse tamanho. Porque eu estou dizendo o seguinte, meu range, ele pegou todo o domínio do size T. Então, o size T tem 32 bits ou 64? Você tem tanto 32 quanto 64. Ele está com 32, né? Ele está com 32. Então, mas ainda assim, ó, primeiro, se você usar 64 bits em vez de 32, a chance de você ter overflow nisso é... Não, tudo bem, mas esse é o problema. Então, porque você está usando o size dele de 32 bits. Primeiro você está usando o size dele de 32 bits. Com 64 bits, em qualquer máquina moderna, vai ser a mesma coisa. Você reusa Ele tem uma outra questão mesmo com 32 bits. Se você está fazendo com 32 bits, você faz uma redução no campo de overflow. Basta você fazer uma comparação no começo, certo? Para ver se você está acima, se o R está acima da metade do seu range. Ok? Se o R estiver abaixo, abaixo, a gente está falando do seguinte, é uma comparação e você não vai ter uma comparação. Essa comparação vai ter que existir no algoritmo sempre. Não, você só faz uma vez. Enquanto esse loop tiver... Opa. Enquanto esse loop... Tudo bem. Ok. Enquanto esse loop estiver rodando, você tem que garantir o quê? Isso daqui. Isso, a consistência. Deixa eu explicar. Então, primeiro você isso daqui já te dá... Isso daqui não. O outro, não. Você faz uma comparação só no começo. Certo? Você faz uma comparação no começo. Primeiro. Se o seu R estiver abaixo da metade, nunca que a sua soma no loop de baixo vai estar. Então, o que você faz? Você pega o seu elemento, compara com o do meio. Tá bom? Se ele estiver para trás do meio, beleza, eu nunca vou ter overflow. Tá bom? Se ele estiver acima, tá? Você pega o seu ponteiro base, shifta pelo meio, e daí você trabalha a partir dessa base do meio. Esse é um código elegante, né? Esse é um código elegante. Comparado... É um código elegante porque eu não tenho nada no inner loop. Tá certo? Uma coisa é você fazer isso a cada passo, em vez de você fazer uma vez só. Mas o mid você vai ter sempre. O mid você vai ter sempre. Não, mas o preço subtração. E o preço disso daqui? Não. O preço disso daqui é praticamente o mesmo desse daqui. Tem uma operação a mais lá, não tem? Cara, mas isso daqui vai ser transformado em nada. Entendeu? E outra coisa, tá? Se nosso set fosse, sei lá, 1 milhão, tá? Ou 10 milhões, isso aqui, o passo disso daqui é logarítmico. A quantidade de vezes que vai fazer isso daqui não acontece nada. Já vai ser automatizado. E o que acontece? Esse é o código que existe hoje nas implementações de binary search. Ok? Eu acho que é bom você mandar um pull request lá e jogar um lá. Porque isso é o que tem hoje. Bom, então a gente saiu da estrutura do binary search, que a gente tem a noção do que é ordem, e aí outra alternativa é o binary search tree, que seria a outra parte, outro subtítulo que o Donald Knuth ele sugere. Tá? Então ele falou o seguinte, bom, você consegue, ao invés de ordenar aqueles seus dados, porque isso tem um ponto muito interessante, tá?
O que acontece se esse set de dados fosse dinâmico, ele tivesse que crescer e diminuir? Você não ia ficar pagando o preço da ordenação. Aqui o binary search ele só é válido se você tiver aquele set ordenado, basicamente. Se você precisa manter um certo dinamismo com a sua entrada de dados, vai acontecer o seguinte. Você precisa ter uma estrutura que ela vai sendo adaptada para essa ordenação. E uma forma canônica de você fazer isso é através de binary search. Então você vai escutar o termo, essa daqui foi desenhada para ser balanceada. Mas essa estrutura sozinha, se você não tomar cuidado, ele pode ser desbalanceado. Significa o seguinte, tudo pode estar para a direita, tudo pode estar para a esquerda. Isso é um problema, por quê? Porque daí quando você for fazer busca, você vai pagar o preço de uma busca linear. O grande ponto de a gente ter uma estrutura desse tipo, distribuída, balanceada, é o fato de a gente conseguir visitar também, de forma logarítmica, os seus elementos. Em termos teóricos, isso aqui, ok? Só que se a gente for comparar em termos de desempenho uma estrutura de lista ligada com uma estrutura de vetor, não tem como. Mas o que acontece? Hoje, quando você fala de implementações de banco de dados, você escuta falar de B-trees, B plus trees, etc. Que nada mais é do que uma estrutura desse jeito aqui. Então, essa é a nossa estrutura de dados, com o objetivo da gente fazer essa visita em cada um dos elementos. Deixa eu chamar isso. Então a gente pegou aqui o set de dados. E aqui a gente tem uma árvore desses dados. Basicamente. E quando eu for executar uma busca conhecida, por exemplo, a gente vai perceber que o set retornado é o mesmo set aqui. Por quê? Porque aquela binary, essa aqui, ela foi desenhada para ter o mesmo estilo de visita da binary search, do array com binary search. Só que qual que é o grande lance disso daqui? Você tem outras configurações de árvores. E existem configurações, eu não tenho a configuração aqui, mas ela está no código. Deixa eu pegar aqui. E também está descrito nesse artigo do CNAF. Aqui a gente tem então uma estrutura de árvore diferente. Bom, vamos ver se a palavra como é que agora ela está sendo visitada. Ok? Por acaso foi a mesma visita. Mas o grande lance é o seguinte: como você tem uma combinação na sua árvore, na distribuição da sua árvore binária, então você pode ter, nos casos com maior frequência, que é o que o CNUF mostra, com casos com maior frequência você tem uma busca reduzida. Mas esse não é o melhor caso. Esse não é o melhor caso em termos de busca. E aí o próximo item que ele cita, depois do Binary Search Trees, é a parte de hashing. Então, o que acontece? Hashing é uma forma de você organizar a sua estrutura de dados
Só que ela só é possível porque o computador consegue fazer o quê? Muitos cálculos em pouco tempo. Tá? Basicamente isso. Porque o ser humano não vai organizar os livros dele para ser buscados de forma com hash, né? Só, hoje em dia com calculadora talvez, mas mesmo assim é um absurdo. Tá? Então o que acontece? A gente consegue fazer uma organização baseada no hash. O hash nada mais é do que o quê? Um cálculo, um valor que você associa a um determinado objeto. Normalmente a gente chama esse objeto de chave. Tá? E aí eu passo, por exemplo, nesse exemplo, a chave é muito simples, que é construída. Tá? Ele pega caractere por caractere, tá? Ele subtrai. Na verdade ele não faz isso, né? Eu que acabei fazendo. Ele assume que cada caractere já... Ele não está usando uma tabela ASCII como algoritmo, né? Mas a gente precisa usar a tabela ASCII, que é o que a gente tem na nossa mão. A gente faz a subtração do A e aqui a gente vai somar mais um. Então o que vai acontecer aqui? Basicamente, essa soma ela vai dar zero. Por que ela vai dar zero? Por causa que a gente tem um tamanho do nosso hashing. O nosso hashing tem tamanho 32. Então, se essa soma for maior do que 32, ele vai fazer uma operação modular e sucessivamente. Tá? Como eu não tenho garantia que esse tamanho é potência de 2, tá? Então eu não consigo fazer um outro hacking aqui. Então, esse é um outro ponto. Se esse número sempre fosse potência de 2, a gente conseguiria resolver isso aqui com AND. Tá? Seria mais eficiente. Tá? Então tem alguns ring buffers, tá? Que eles são configurados com potência de 2 exatamente para isso. Que a criticidade do desempenho é tão grande no algoritmo que ele não permite se gastar tempo em operação modular. São templates. Você podia fazer. Pode ser. Você pode templatizar no bucket size e esse seu módulo passa a ser. Pode ser também. Passa a ser uma operação de. Com certeza. Mas esse é um exemplo bom. Se você templatizar no bucket size, se você fizer um template em que o bucket size é conhecido em termos de compilação. Sim. Aí se você consegue. É verdade. Se você fizer, coloca o bucket size como parâmetro no seu template. Não, com certeza. Eu acho que se eu tivesse que escrever o hashing